Olá galera, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos? Vamos resolver agora a prova da Unicamp de 2022, a primeira fase, prova de conhecimentos gerais. Mas antes de iniciarmos a prova, vou pedir para você considerar se inscrever no canal. Clique no sininho para ser notificado sobre os próximos vídeos, compartilhe este vídeo com os seus amigos, comente e dê o seu like ao final do vídeo. Vamos ajudar a engajar este canal. Vamos então para as questões da primeira fase. Começávamos pela questão Q57, que nos dizia: uma sonda viaja a uma velocidade de módulo constante, igual a 5 vezes 10 a quinta km por hora. Aproximadamente a velocidade atingida pela sonda em abril de 2021. Grife o valor dessa velocidade, por favor. É uma velocidade constante, tangenciando a superfície da Terra ao longo da linha do Equador. Opa, parou por aí. Essa velocidade ela é constante e ela é tangente à linha do Equador. Para ser tangente à linha do Equador, tem que descrever um movimento circular. E como a velocidade é constante, estamos falando aqui de um movimento circular uniforme. Ele então continua. Em uma hora, aproximadamente, quantas voltas a sonda dá em torno da Terra? Toma cuidado. Tem uma informação aí no texto que quase passa desapercebido. Ele está perguntando em uma hora quantas voltas ele dará. Grife, por favor, ali em uma hora. E vamos à resolução. Vem com o tio, por favor. Imagine você então a nossa sonda girando em torno da linha do Equador, cujo raio é de 6 vezes 10 a terceira quilômetros. Professor, essa velocidade, essa velocidade ele nos deu, né? Essa velocidade você grifou, ela vale 5 vezes 10 a quinta quilômetros por hora. Ah, entendi, professor. Professor, só para entender, você desenhou aí uma linha, isso. Essa linha aqui, meus amores, só para a gente recordar, né? É a chamada linha radial, ou linha centrípeta, né? Aquela que passa pelo centro. E esta outra, que forma 90 graus com ela, é a chamada linha tangencial. Então, esta primeira, radial ou centrípeta, e a outra é a chamada linha tangencial. Ah, entendi, professor. É daí que vão sair alguns termos, isso, é daqui que saem alguns termos do movimento circular, certo? Vamos recordar algumas cositas aqui com o tio, por favor. Por se tratar de um movimento circular, eu preciso me lembrar que existem duas velocidades dadas ao movimento circular. A primeira delas é a velocidade tangencial, que já está desenhada, onde nós calculamos esta velocidade pela expressão ΔS sobre ΔT. Professor, só se aplica a velocidade constante e média, né? Exato. Mas ele falou que a velocidade era constante. O ΔS para uma volta completa, nós chamamos de 2πr. Ah, entendi, professor. E o tempo para uma volta? Tempo para uma volta, por definição, é período, certo? Só para a gente recordar rapidinho, vem com o tio aqui. Quando nós falamos de um corpo que descreve várias voltas em função do tempo, nós determinamos a sua frequência. Frequência, número de voltas por intervalo de tempo. Ah, é verdade, né, professor? Onde esse intervalo de tempo tem que estar em segundos para a frequência ser dada em hertz, certo? Exato, hertz é o inverso do segundo. Agora, se nós substituirmos esta equação para apenas uma única volta, e isso aqui, na verdade, é só uma forma de facilitar os nossos cálculos. Nós sempre pensaremos, sempre raciocinaremos sobre uma volta. Em uma volta, a frequência seria n igual a 1 e o intervalo de tempo é o período tesão. Pronto. Ah, professor, o inverso do período é a frequência? Exato. É somente uma relação matemática. Um conceito não tem nada a ver com o outro. Lembre-se, frequência é número de voltas por tempo e período é o tempo de uma volta. Ah, um não tem nada a ver com o outro. Não, não. Isso aqui é só uma relação matemática. Porém, se o inverso do período é a frequência, eu posso escrever
2πr vezes f. Professor, essa equação, esta equação é a equação da velocidade tangencial, certo? Onde a velocidade será dada em metros por segundo, porque o raio estará em metros e o período estará em segundos, ou a frequência em hertz. É com essa equação que nós determinaremos a velocidade tangencial. Só quero relembrar contigo um pouquinho, porque aqui a nossa revisão, ela simplesmente não resolve a prova, não. Ela recorda alguns conteúdos, né? Quando o corpinho realiza um movimento circular, ele também descreve o que nós chamamos de velocidade angular. Ah, eu me lembro, professor, quando o corpinho sai de um ponto e vai para o outro, como esse, por exemplo, né, ó, ele percorre aqui uma determinada variação de ângulos, né? Exato. Então nós escrevemos assim, ó, a velocidade angular é uma variação de ângulos por intervalo de tempo. Ah, entendi, professor. Em analogia com a velocidade linear, vê se aprende. Para de querer decorar. Entenda as relações que existem entre elas. Velocidade linear, espaço por tempo. Velocidade angular, ângulos por tempo. Aqui nós montamos para uma volta. Aqui faremos o mesmo. Para uma volta, 360 graus, ou 2π radianos. E o tempo de uma volta chama-se período. Mas como o inverso do período é a frequência, nós podemos escrever 2πf. E chegamos assim à equação da velocidade angular. Pronto. Angular, então, é radianos por segundo. O intervalo de tempo ou período é dado em segundos, a frequência pode ser dada em hertz. E o 2π obrigatoriamente em radianos. Só para recordar para aqueles que não se lembram, né? Ó, deixa anotadinho aí. Π radianos é a mesma coisa que 180 graus, certo? Se preciso for fazer alguma conversão, é só usar essa relação. 180 graus são π radianos. Pronto. Professor, entendi. Tem mais alguma coisa aí para relembrar do movimento circular de importante? Bom, para você que está aí nos vestibulares, é sempre bom levar para o vestibular essa expressão, ó. 2π sobre o período, ele se repete aqui na equação da velocidade linear. Eita, professor, que aí, pois é, ó, se você colocar o ômega, que é 2π sobre o período, no lugar do 2π sobre o período, isso vira ômega vezes r. E aí chegamos à relação V é igual a ômega r, né? O tio costuma brincar, essa equação tu não pode deixar de levar para o vestibular, certo? É a relação entre as duas velocidades. Dois corpos que realizam o mesmo movimento angular. Aquele que estiver mais distante do centro, que possuir o maior raio, descreverá com maior velocidade tangencial, certo? Lembra do carrossel que tu nunca vai se esquecer. Cavalinho de dentro, que está mais pertinho, tem um espaço menor a percorrer do que aquele que está distante, que tem um espaço maior a percorrer. Porém, no mesmo tempo. Quem percorre mais no mesmo tempo tem que ser mais veloz, velocidade tangencial maior, certo? Professor, show de bola, deu para recordar. Mas aí para o nosso exercício ficamos como então? É fácil, ó. Pegamos a primeira equação da velocidade. Velocidade é 2πr sobre o período. Venha com o tio. Ele nos deu a velocidade e o raio dessa sonda. Dá para calcular o período, ó. Período, que é o tempo, né, de uma volta, eu posso escrever como sendo, vem com o tio, 2 vezes π vezes o raio. O raio é de 6.000 quilômetros. Eu não vou alterar a sua unidade, porque a velocidade também está em quilômetros, ó. 5 vezes 10 a quinta quilômetros por hora. Eita, professor, pois é, né? Dá para ganhar esse tempinho aí. Utilizando aqui o π como sendo 3, professor, então dá para simplificar
6 dividido por 5 dá 1,2. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 1,2 dá 7,2. Esse 10 à quinta passa para cima, 10 a menos 5. Com 10 ao cubo vai dar 10 a menos 2. E tudo isso aqui é dado em hora. Pronto. Eita, professor, aqui então eu posso... agora a gente pode montar uma... Professor, e esse então este é o tempo de uma volta. Podemos pensar assim, ó, em um intervalo de tempo maior, esse corpinho dará n voltas com esse tempo. Logo ficamos assim, ó. Eu quero saber em uma hora quantas voltas ele dará de 7,2 vezes 10 a menos 2 horas. Tá, professor? E aí então fazemos o seguinte, ó. Esse 7,2 vezes 10 a menos 2 passará dividindo. O n ficará igual a 1 dividido por 7,2 vezes 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2 ele pode passar para cima, troca o sinal do expoente, vai virar 100. 100 dividido por 7,2. Eita, professor, que agora eu quero ver. Pois é, ó, vem comigo aqui. Então vamos simplificar a nossa vida. Se eu multiplicar aqui por 10 e aqui por 10, eu sumo com a vírgula. Ficará 1.000 dividido por 72. Professor, 100 dividido por 72 vai ficar 50 por 36, 25 por 18, certo? Se fosse 24 por 18, daria para simplificar 12 dividido por 9, 4 dividido por 3, 4 terços. 4 terços é 1,33. Como esse cara é um pouquinho maior, deve dar 1,4. 1,4 vezes esse 10 aqui que nós deixamos de lado, isso aqui dá aproximadamente 14. 14 voltas. É o número de voltas que a sonda deve dar em uma hora em torno da Terra. Assinalamos assim a alternativa C. E dando continuidade agora, chegamos à questão Q58, que dizia o seguinte: a força gravitacional exercida pelo Sol sobre a sonda solar Parker tem módulo dado por F de Sol G emão eminho sobre R ao quadrado. Meus amores, força da atração gravitacional proposta por Newton. Sendo G 6,7 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilo quadrado. Tá aí, o Gil sempre disse que os vestibulares dariam essa constante para você, raramente não Adão. A constante gravitacional universal, M 2 vezes 10 a 30 quilos, a massa do Sol, e eminho a massa da sonda. R, a distância entre a sonda e o centro do Sol. Professor, já está me dando um medo ali, porque na fórmula tem eminho, e ele não me deu eminho, ele só me deu emão. Calma lá, não se desespere, vá com calma. Pode ser que essa massa não seja significativa perante a pergunta. Verifiquemos. Sendo R 1 vezes 10 a sétima quilômetros, a distância atingida pela sonda em abril de 2021, qual é o módulo da aceleração gravitacional do Sol na posição onde está a sonda? Vem com o tio, por favor. Professor, aqui está o Sol, aqui está a sonda, né? Isso. A sonda, meus amores, ela está realizando um movimento circular aqui, certo? E o tio já falou para vocês inúmeras vezes, sempre que houver um movimento circular, tem que existir uma força resultante centrípeta. Tem que ter a força Roberto Carlos. Eita, professor, que é verdade, né? Mas a força Roberto Carlos é uma força fictícia. A resultante centrípeta ela não existe. Ela é a soma de várias forças que atuam no sistema. Neste caso, vem com o tio, o Sol está atraindo a sonda com uma força gravitacional de atração entre massas, que é a força do Sol. Assim como a sonda também atrai o Sol. Só que como o Sol tem uma massa muito maior do que a da sonda, evidente que é a sonda que se move, não o Sol, certo? Ah, entendi, professor. E aí como é que fica essa brincadeira? Bom, eu quero que então você perceba o seguinte. Essa força não à toa está apontando para o centro do seu movimento circular.
Eita, professor, que ela então, isso, ó, ela será a força resultante centrípeta, né? Vamos lembrar com o tio aqui? Todo corpinho que realiza um movimento circular obrigatoriamente atuará sobre ele uma força resultante para o centro. Então imagine você que eu tenho um corpinho aqui realizando um movimento circular. Tá aqui. Eita, professor, mas que corpinho é esse? Pode ser qualquer um, abestado. Tá aqui, ó. Pronto. Entendi, professor. E aí? E aí que você há de concordar comigo que para essa velocidade mudar de direção e sentido, eu preciso de uma força perpendicular a ela. Porque se a força for tangencial, ela irá acelerar este objeto. Acelerar ganhando velocidade ou acelerar perdendo velocidade. Depende da posição. Se estiver no mesmo sentido da velocidade, acelera. Se estiver no sentido contrário, ele entra no movimento retardado, ele desacelera, certo? Agora, se eu quiser que ele mude a sua direção e o sentido, eu preciso garantir que atue sobre ele uma força resultante centrípeta. Ah, professor, bem me lembro, né? Isso, ó. E essa tal dessa força resultante centrípeta é calculado por mv ao quadrado sobre r. Ah, entendi, professor. Vem aqui com o tio, para você compreender de forma melhor. Quanto mais veloz o corpinho está, mais força para o centro do movimento eu preciso para conseguir redirecioná-lo. No entanto, se o raio for muito grande, essa força é pequena. Eu vou levemente virar o meu volante, levemente aplicarei uma força para que ele mude de posição. Ah, entendi, professor. Essa velocidade dada em metros por segundo, este raio dado em metros, a massa, por favor, não se esqueça, sempre dada em quilos, para que a força resultante seja dada em newtons. Ô professor, essa fórmula aí lembra bem aquela segunda lei, né? Ah, pelo amor de Deus, né? Ela nasceu de lá, certo? É que massa vezes aceleração é para uma resultante qualquer. Massa vezes aceleração centrípeta é para a resultante centrípeta. E aí a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r, a gente faz a conversão, certo? No entanto, quero te lembrar o seguinte aqui, aproveitando para a gente revisar, ó. Mas lembremos-nos que v é igual a ômega r. Caraca, professor, você acabou de rever isso no exercício anterior? Ô, meu amigo, presta atenção. Esses dois exercícios eles estão juntos, né? Vieram do mesmo texto. O primeiro era a cinemática do movimento circular. Agora é a dinâmica do movimento circular, né? Ah, entendi, professor. Então agora a gente pode reescrever isso, ó. Resultante centrípeta. Ah, entendi, professor. Então agora a gente pode reescrever, né? Resultante centrípeta é m, isso. No lugar do v, você vai pôr ômega r, vai ficar ômega ao quadrado vezes r ao quadrado. O ômega ao quadrado permanece. E o raio ao quadrado cancela com o raio aqui do denominador, vai sobrar só o raio. Professor, mas qual das duas equações estão certas? Qualquer uma das duas, né, meu amigo? É só você transformar uma na outra. Professor, tô ligado, hein? Essa velocidade angular, isso, você já bem viu no exercício anterior, né? Radianos por segundo. Pronto. E todo o restante segue as mesmas unidades de cima. Pois bem, professor, então manda lá a vez para a gente ver. Deixa eu te explicar uma coisa. Sempre que a gente tem uma força resultante centrípeta, nós vamos ter que buscar quem é que origina essa força resultante centrípeta. Neste caso, eu estou vendo que a resultante centrípeta é a força que o Sol aplica. Então eu vou escrever que a força resultante centrípeta é a força que o Sol está aplicando sobre a minha sonda. A resultante centrípeta é dado por mv ao quadrado sobre r. Ah, entendi, professor. E a força do Sol? Então, ele deu para você, né? É G emão eminho sobre a distância r ao quadrado, né? Ah, tem razão, professor.
Para você que já viu todo o conteúdo, que já viu gravitação, tu sabe que essa daqui é a lei da gravitação universal de Newton, né? Pois é. Ó, entendi. Agora vamos aqui, ó. Cancela a massa da sonda com a massa... Ah, ainda bem, né, professor? Porque a gente não tinha, né? Corta esse R com esse R. E daqui nós podemos escrever, portanto, que a velocidade ao quadrado será igual a G emão sobre R. Eita, professor, que não é que... Pois é, você conseguiria descobrir com esta expressão com que velocidade essa sonda está girando em torno do Sol. Eita, professor, pois é, né? Essa aí foi uma breve revisão, porém eu queria te lembrar o seguinte, essa força que o Sol está fazendo, né, ela nada mais é do que uma resultante centrípeta. Ao invés de abrir a expressão como abrimos, eu poderia meramente ter escrito assim, massa vezes aceleração centrípeta, igual a força do Sol, que é G emão eminho sobre R ao quadrado. Caracoles, professor, uma outra forma de pensar? Isso. De qualquer forma, a massa cancelou, né? Professor, mas agora tu vai abrir mais uma equação? Vou. Só que essa equação vai de encontro ao que ele nos pediu, aceleração lá no local onde a sonda está. A constante ele te deu, 6,7 vezes 10 a menos 11. Agora é só tomar cuidado com as unidades, né? A massa do Sol é preciso estar em quilos, e ele assim nos deu. 2 vezes 10 a 30, dividido pela distância. Essa aqui, ó, 10 a sétima quilômetros. É preciso estar em metros, portanto, vezes 10 a terceira. Cada quilômetro são 1000 metros. Ah, entendi, professor. E aí como é que tu vai fazer? Vem com o tio, ó. 2 vezes 6,7, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 6, 12, com 1, 13. Isso aqui vai dar 13,4. Agora, 10 a sétima com 10 a terceira dá 10 a décima. Ao quadrado dá 10 a 20. Quarto 10 a 30 com 10 a 20 vai sobrar um 10 a décima aqui, certo? 10 a décima com 10 a menos 11 dá 10 a menos 1. Eita, professor, que aí foi fácil, né? É só andar com a vírgula uma casinha aqui e escrever 1,34 metros por segundo ao quadrado é a unidade da aceleração. Portanto, assinalamos a alternativa B de bola para a questão 58. Chegando agora na questão 59, uma questão que dá continuidade nessa ideia do movimento circular, bastante cobrado nessa prova da primeira fase. A órbita do Columbia era aproximadamente circular e o movimento da aceleração gravitacional na órbita era de 1,4 metros por segundo ao quadrado. A força resultante centrípeta é desempenhada pela força gravitacional exercida pela Lua, ou seja, força centrípeta é a massa do Columbia vezes a gravidade na órbita. Sendo o módulo da velocidade do Columbia 1600, qual era aproximadamente o seu período de órbita? Vem com o tio, por favor. Deixa eu recordar uma coisa contigo, puxando o gancho da gravitação. Eu costumo brincar com os meus alunos o seguinte, sempre que você tem um corpo orbitando outro, este corpo sofrerá a ação de uma força. Essa força é a chamada força gravitacional. Pronto. Dada pela lei da gravitação universal de Newton. Essa força gravitacional, ela sempre estará apontando para o centro do tal movimento circular. Então ela também pode ser considerada como sendo a força resultante centrípeta. Que por sua vez, se estiver muito próximo à superfície da Terra, pode ser chamada de força-peso. Eita, professor, pois é. Eu costumo brincar com os alunos em sala de aula o seguinte, meus amores, isso aqui é a trilogia da gravitação, né? Eita, professor, de onde foi que você tirou isso? Eu nunca ouvi meu professor falar. Pois é, eu costumo brincar com os alunos dizendo o seguinte, em gravitação tu tem que saber duas coisas, as leis da gravitação de Kepler e a lei da gravitação universal de Newton, que na verdade, vai cair nessa trilogia,
Porque a força gravitacional sempre é uma resultante centrípeta. E quando está próxima à superfície da Terra, ainda é chamada de peso. Agora você abre essa expressão e vê aquilo que você precisa. Vem comigo, por favor. Força gravitacional. G, emão, eminho, sobre R ao quadrado. Lembrando que emão é sempre a massa do corpo central, a massa daquele que possui maior quantidade de matéria. No caso aqui, a Lua seria o nosso emão. Eminho é a massa do Columbia. E R é a distância entre eles, está aqui, ó, que coincide com o raio do movimento circular, claro. Tudo isso é igual força resultante centrípeta, que é dada por m v ao quadrado sobre r, que por sua vez é igual ao peso. Professor, mas peso de quem? Peso daquele que sofre a ação da força e que está em movimento circular. Ah, Columbia. Isso, então é massa vezes gravidade para Columbia. Pronto. Professor, mas agora, qual desses três que eu vou usar? Exato. Aqui a gente termina a teoria. Agora você vê o que você precisa e trabalha. Eu preciso relacionar período. Período eu relaciono com velocidade. E a gravidade no local eu conheço, então eu vou usar só esse pedacinho aqui da minha igualdade para resolver o exercício 59. Então vem com o tio. Cancela-se a massa do Columbia que nós desconhecíamos. Podemos escrever então V ao quadrado será igual a G vezes R. Professor, a gravidade vai ficar dentro de uma raiz. Eu vou ter que calcular a raiz quadrada de 1,4. Vai me dar trabalho, né? Vamos pensar de uma forma diferente. Vamos fazer o seguinte. Olha para cá, por favor. Eu posso pensar nas duas equações. A primeira que nós chegamos dizia que V quadrado é igual a G vezes R, certo? E a segunda equação dizia que V é igual a 2πr sobre o período. Vamos pensar assim, ao invés de substituir a velocidade aqui, que chegamos numa raiz quadrada complexa, eu vou isolar esse raio para colocar aqui, dizendo que raio é igual a V vezes o período dividido por 2π. Logo, venha com o tio, V quadrado será igual a G vezes o raio, que é V vezes o período dividido por 2π. Ah, entendi, professor. E agora, né? Isso, agora é só cortar um V daqui com um V daqui. Isolando o período, chegamos 2π vezes a velocidade dividido pela gravidade. Ah, pessoal, me parece ser mais palatável, né? Isso, ó. 2 vezes π, que vale 3, vezes a velocidade que ele deu, que é 1.600, tudo isso dividido pela gravidade lá no local que ele deu, que é de 1,4, né? Professor, mas ele falou que era aceleração. Ué, aceleração e gravidade é a mesma coisa, né? Entendi, professor. E aí fazemos como? E aí fazemos aqui nossa simplificação. 1,4 eu posso multiplicar por 10, some que essa vírgula acrescenta um zero aqui, certo? 2 dividido por 14 vai sobrar um 7 aqui embaixo. Então ficamos 3 vezes 16 vezes 1.000. Ah, entendi, professor. Tudo isso dividido por 7. Isso. Só que aí tem um detalhe importante. Aqui nós teríamos o nosso tempo em segundos, certo? Vamos recordar com o tio, por favor, no seguinte. Professor, mas 1 hora tem 3.600 segundos. Então, se eu isolar o segundo, eu posso passar o 3.600 dividindo. Isso, e aí tu escreveria assim, ó. 3 vezes 16 vezes 1.000 dividido por 7 já estava aqui, né? Agora, esse 3.600 que passou dividindo, eu vou pôr aqui, ó. Eita, professor, que tu é arrombado mesmo. Ó, menino. Pronto, cortou 2 zeros com 2 zeros.
Simplificando essa brincadeira aqui, ó, 3 dividido por 36, aqui vai sobrar um 12, né, professor? Isso. Então ficamos 16 vezes 10 dividido por 7 vezes 12. Lembrando que eu estou fazendo as continhas para te ajudar, né? Na hora você vai fazer isso no seu rascunho, certo? 16 dividido por 12 vai dar 8 e vai dar 6. Ou 4 terços. Entendi, professor, mas antes de fazer isso, vem comigo. 8 por 7 não daria aproximadamente 1? Professor, é verdade, né? Isso aqui daria aproximadamente 1. Então ficaria 10 dividido por 6, que é a mesma coisa que 5 terços, certo? Eita, professor, que 5 terços, se fosse 6 terços, daria 2. Mas, como é um pouquinho menos, isso aqui vai dar aproximadamente 1,9. E, professor, que essas suas mágicas, né? Pois é. Chegamos aí que o período é de 1,9. Período de 1,9, o mais próximo ali é o item B, período de 2 horas. A alternativa B é o nosso gabarito para essa questão. Agora a questão 60 é uma questão de mecânica, dentro da dinâmica, porém falando em conservações de energia. Olha o que ele nos diz. A viagem desde a Colômbia até a superfície da Lua foi realizada no módulo lunar Eagle, formado por 2 estágios, um usado na descida e outro na subida. A massa seca do estágio de subida, ou seja, sem contar a massa do combustível, quase totalmente consumido na viagem de volta, foi de 2.500 kg. Considere que o módulo da aceleração gravitacional seja de aproximadamente constante e igual a 1,4 metros por segundo ao quadrado. Note que ele está usando a mesma gravidade orbital, né? Desde a superfície lunar até a órbita do Columbia, que se situava a uma altitude de 110 km. Qual a variação da energia potencial gravitacional? Grifa isso, por favor. Do estágio de subida, massa seca que reencontra o Columbia, na viagem de volta. Eita, professor, que agora... Pois é, vem comigo aqui, por favor. Não vamos perder tempo nesse tipo de exercício. Aqui está a superfície lunar. Digamos que este seja o nosso Columbia, né? Não é o Columbia que sai da superfície e vai até o próprio Columbia, mas só para a gente poder entender, eu tenho aqui um módulo que vai subir 110 km sobre uma aceleração de 1,4 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber qual a variação da energia potencial gravitacional. Professor, mas peraí, como é que a gente faz? Simples, ó. No nível mais baixo, nós consideramos o nosso PHR, onde a energia potencial gravitacional é nula. Eu posso escolher, professor? Pode, né? O nível de referência você pode. Entendi. E aí, professor? E aí que se eu chamar esse ponto aqui? E aí que se eu chamar esse ponto aqui de ponto A e esse ponto aqui de ponto B, eu posso escrever que a variação da energia potencial gravitacional será a energia potencial gravitacional final, que é em B, menos a energia potencial gravitacional, que será em A. Professor, mas em A o senhor acabou de adotar como sendo 0, né? Pois é, então desaparece. Então ficamos que a variação da energia potencial gravitacional será a energia potencial gravitacional em B, que é dado pela expressão mgh. Eita, professor, mas era bobo assim o exercício? Pois é, ó. A massa é 2.500, a aceleração é de 1,4 e a altura que ele vai subir é de 110. Só cuidado para não esquecer de converter, né? Se você usou a gravidade em metros por segundo ao quadrado, o tio já te chamou a atenção várias vezes. Onde aparece a gravidade em metros por segundo ao quadrado, todo mundo tem que ir para o sistema internacional, assim você não erra nunca. Ah, entendi, professor. Então mete 1.000 aí no lugar do quilômetro. Não fale assim, menino. Pois é, professor. Desculpa aí. Energia potencial gravitacional será igual 25 vezes 10 ao quadrado vezes... Eu vou pegar esse 10 do 110 e vou emprestar para o 14, né? Ó. Ah, entendi, professor. Aí fica 14 vezes 11, né? E o 10 daqui já foi para 1,4 para virar 14. Isso.
fica 10 à terceira, 10 ao cubo. Então a variação da energia potencial gravitacional será igual. Vamos lá com o tio? Professor, quanto é que vai dar essa brincadeira? Vem comigo, ó. 14 vezes 11, 14 vezes 10 dá 140. 140 com mais 11 dá 154, certo? Ah, entendi, professor. Vai ficar 25 vezes 154 vezes 10 elevado à quinta, não é mesmo? Isso. Pois bem. Professor, e agora essa continha aí, como é que a gente faz? Essa continha, se você fizer aí no seu cantinho da sabedoria, no seu rascunho, você chegará a 3.850, certo? Ah, entendi, professor. Dá para brincar aqui? Dá, ó. 1, 2, 3. 3,85 vezes 10 à terceira. Com 10 à quinta, vai virar 10 à oitava. Por se tratar de uma variação de energia, isso aqui é dado em joules. Eita, professor, aqui já acabou? É isso a resposta? Pois é. Essa é a nossa resposta. 3,85 vezes 10 à oitava joules. Essa é a variação da energia potencial gravitacional ao subir da superfície lunar. Assinalamos assim a alternativa C como gabarito para esse exercício. E agora chegamos aí à questão Q61, que agora ele parte para termo, ele parte para calorimetria, porém dentro de um conceito de potência que a gente discute desde a mecânica. Então, na verdade, continuamos um pouquinho com o pé na mecânica, contextualizando com a ideia de calorimetria. Ele nos diz: a figura a seguir mostra a temperatura da tigela de uma panela de arroz elétrica em função do tempo de cozimento. Ligando-se à panela, uma resistência elétrica aumenta a temperatura da tigela, contendo o arroz e a água, até que a água entre em ebulição. Depois que toda a água é consumida por evaporação e por absorção pelo arroz, a temperatura da tigela volta a subir, o que é detectado por um sensor, e a panela é então desligada. A potência elétrica dissipada pela resistência elétrica, na forma de calor, P 400 watts, constante durante todo o tempo de cozimento. Grifa potência durante todo o tempo de cozimento. Meus amores, se você olhar para o gráfico, tu vai ver que a temperatura sobe até que ela permanece constante. Professor, então ela vai subindo, e depois ela permanece constante. Exato. Enquanto a água está mudando de fase, a temperatura não muda. Lembra que nós tínhamos dois tipos de calor? Calor sensível e calor latente. Calor sensível, aquele ao qual a água ou a substância varia a sua temperatura, mas não varia o seu estado físico. E o calor latente é aquele ao contrário, ao qual ele muda o estado físico, mas não muda a sua temperatura. Isso para substâncias puras, né? Calor específico sensível, calor específico latente, são os valores que nós usaremos nas constantes para esses dois calores. QMC delta T para o calor sensível, Q igual a ml para o calor latente, ok? Continuando, ele nos diz: quanto vale a energia elétrica dissipada desde o início do processo até o final do consumo de toda a água? Por favor, olha para o gráfico. A temperatura se inicia em 20 graus, é a temperatura ambiente do local, né? A temperatura da água vai subindo, até que em 10 minutos ela já está em 100 graus. Lembre-se que nas condições de pressão igual a 1 atm, a água ferve a 100 graus. Ah, é verdade, professor. Então aqui começou a água a ferver, né? Isso. Nessa subida nós temos a água líquida e nesta transição nós temos a água indo de líquido para vapor. No entanto, tem um detalhe, né? Parte dessa água também está sendo absorvida pelo próprio arroz. Eu sei que aos 30 minutos termina o processo. Por quê, professor? Porque a temperatura voltou a subir. Então, o processo de cozimento ele ocorrerá até os 30 minutos. Ah, ele ocorrerá por meia hora, professor? Exato. Então, olha o que eu vou escrever. Potência, já que ele nos deu, é a variação da energia pelo intervalo de tempo. Galera, eu já retomei esse assunto com vocês inúmeras vezes, né?
Todo vestibular vai cobrar potência, energia por tempo. Energia dado em joules, tempo dado em segundos, se a potência estiver em watts, certo? Então vamos comigo aqui, ó. Então eu posso escrever que a energia será o produto da potência vezes o intervalo de tempo. Essa energia, na verdade, ela está sendo dissipada na forma de calor, né? É uma energia elétrica sendo, né, convertida em calor. Mas ele só perguntou qual é a variação da energia, qual é a energia dissipada. Está aqui, ó. É a potência de 400 watts, que é constante, vezes o intervalo de tempo de 30 minutos. Professor, mas em cada minuto tem 60 segundos, né? Isso, não vai se esquecer. Era o único detalhezinho que poderia te levar aí a uma falha nessa questão, né? Professor, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 6, 72. 1, 2, 3, 4 zeros é 10 a quarta. Isso, tu não vai deixar assim, né? Você vai escrever aqui, ó. Esse seria o nosso gabarito. Só que aí você bate o olho nas respostas, elas estão em quilojoules. Então vamos tirar um 10 daqui, escrever 720, ficaríamos 720 vezes 10 a terceira é quilo. 720 quilojoules, eis aí a energia dissipada. Encontramos o gabarito na alternativa C para esse exercício. E agora chegamos na questão Q62, que é uma questão de termofísica, uma questão que apresenta um gráfico de pressão por temperatura. Vem comigo, ó. A autoclave, um equipamento de esterilização de objetos por meio de vapor de água em alta temperatura e pressão, foi inventada por Charles. A pedido de Louis, a figura a seguir mostra a curva de pressão máxima de vapor de água em função da temperatura. Para temperaturas e pressões do lado esquerdo da curva, a água está na fase líquida. Do lado direito, a água está na fase de vapor. Nos pontos sobre a curva, as fases líquido e vapor coexistem. A pressão de funcionamento de uma determinada autoclave é de 3 atmosferas. Ele então diz, se toda a água estivesse na fase de vapor, o que pode-se dizer sobre a temperatura θ? Aí ele deu um dado ali importante, ó. Ele falou que uma atmosfera são 100 kPa. Vem comigo. Esse é o gráfico, eu só vou anotar aqui, ó. Dado que uma atmosfera equivale a 100 kPa, certo? Ele nos disse que esse sistema está a 3 atmosferas. Logo, 3 atmosferas equivale a 300 kPa. Ah, professor, mas o que essa informação vai me ajudar? É que se você olhar ali na lateral do gráfico, a pressão de vapor está em quilopascal. E aí, se nós pegarmos 300, nós podemos marcar no gráfico, ó. Professor, 300 kPa seria esta linha aqui, certo? Isso, olha aí. Pronto. Ela cruza com o gráfico mais ou menos por aqui, né? Ó. Ah, entendi, professor. Esse é o ponto em que ela cruza com o gráfico, né? Exato. Se tu olhar aí no exercício, você vai ver que aqui, ó, 100, aqui é o 140, certo? Ela deve estar ali, né, entre 130 e 140, né? Aproximadamente 135. Chegamos aqui a aproximadamente 135, algo parecido com isso. Professor, se eu olhar lá para as alternativas, ele diz que o θ pode ser qualquer valor maior que 100. Não, qualquer valor maior que 100 não. Tem que estar ali na casa dos 135, né? Θ pode ter qualquer valor maior que 100 e menor que 133? Não, tem que ser exatamente a ele, né? Ah, ele está considerando 133, professor. Exato. Então assinalamos aí a alternativa D de dado, né? Logo de cara, ok?
Chegamos então à questão Q63, uma questão de elétrica, eletrostática, campo elétrico uniforme. Dizia assim, ó, as máscaras de proteção N95 e PFF2 se tornaram ferramentas importantes no combate à disseminação do novo coronavírus durante a pandemia da Covid-19. Essas máscaras possuem fibras compostas de um material com campo elétrico permanente e são capazes de realizar uma filtragem eletrostática das partículas ou gotículas dispersas no ar. Considere um campo elétrico uniforme E de 4 × 10⁻² volts por metro e uma região do espaço onde a diferença de potencial elétrico entre duas linhas tracejadas, paralelas entre si e perpendiculares à direção deste campo, separadas por uma distância d, conforme mostra a figura a seguir, é igual a quanto? Professor, entendi, foi nada. Fórmula mais simples do campo elétrico uniforme. Estamos falando do céu, campo elétrico uniforme. Eu só pedi para vocês guardarem duas expressões sobre campo elétrico uniforme. Primeira das equações é a equação de ED é igual a U. ED não esquece do U. Eita, professor, vem com o tio aqui. Ó, E vezes D é igual a U. Ah, professor, quando é que eu posso aplicar essa equação, professor? Essa equação, ela só é aplicável quando você estiver dentro de um campo elétrico e uniforme. Ah, entendi. Só vale para o céu, professor? Só vale para o céu. Entendi. E aí nós vamos fazer o quê, professor? Não, nós vamos só aplicar. Acabou. Professor, mas é fácil assim, é? Ó, vem com o tio. Campo elétrico é 4 × 10⁻², vezes a distância, que é 5 × 10⁻6. Eita, professor, que já está, campo elétrico já está em volts por metro. A distância já está em metros. Esse metro do numerador cancela com o metro do denominador, vai sobrar a unidade volts aqui. Eita, professor, que era tudo que eu queria, né? Pois é, vem com o tio, ó. U é igual 4 × 5, 20. Eu vou deixar esse 10 aqui de fora, né? 10⁻6 com 10⁻² dá 10⁻8. 10⁻8 com o 10 do 20 vai dar 10⁻7 volts. Pronto. Essa é a DDP que nós temos para esta distância do campo elétrico uniforme, o que nos dá a alternativa B de bola como resposta. Chegamos então na última questão, a questão Q64, uma questão que envolvia a ótica da refração. Ele fala assim, uma imagem capturada recentemente pela sonda Perseverance na superfície de Marte mostrou o que parece ser um arco-íris no céu daquele planeta. Na Terra, um arco-íris surge como resultado da decomposição da luz branca do Sol, por refração nas gotículas quase esféricas da água. Grifa isso, por favor, que o arco-íris se forma pela refração da passagem da luz branca do meio ar para o meio água, nas gotículas de água. Então ele nos diz, em Marte, contudo, não há chuva. Portanto, o arco-íris ainda é controversa, né? Essa formação é controversa, uma vez que a atmosfera lá não contribui para isso. A atmosfera de Marte, ela é essencialmente composta de dióxido de carbono, nitrogênio e argônio. Então, a princípio, nós não teríamos essas gotículas de ar suspensas na atmosfera. Mas, continuemos. Em relação ao fenômeno de formação do arco-íris, na Terra, quando a luz solar incide numa gotícula d'água, o que acontece? Veja, ele até citou Marte, mostrou ali a formação de um pseudo arco-íris, só que ele está perguntando na Terra o que vai acontecer. Então venha comigo, por favor. Eu já desenhei para você uma superfície de separação ar-água, um raio incidente, que é um raio de luz branca, teoricamente passando de um meio para o outro. Professor, mas se ele... Pois é. Se esse raio de luz está passando de um meio para o outro, esse fenômeno é o fenômeno da refração da luz. Professor, e se tem refração?
Primeira coisa que a gente faz no ponto de incidência, onde o raio de luz toca na superfície, eu traço uma normal. Normal sempre perpendicular ao solo. Este ângulo, que é o ângulo formado entre o raio incidente e a normal, nós chamaremos de ângulo de incidência, certo? E aí, obedecendo a lei da refração de Snell-Descartes, colocarei n de A seno de I é igual a n de B seno de R. Professor, quem é quem aí, só para eu entender? Índice de refração, só para a gente recordar, né? Aí, professor, é bom, porque isso aí eu quase nunca lembro, hein? O que é esse tal desse índice de refração? É a razão entre a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Eita, professor, este é o tal do índice de refração. Caracoles, professor, pois é. Ô, professor, mas tá, e o que ele quer dizer, hein? Veja, vem comigo, por favor. Onde nós temos locais que oferecem grande dificuldade para o raio de luz se propagar, a sua velocidade tende a ser menor. Ah, entendi, professor. É como correr na areia e correr na água, né? Quando eu vou correndo da areia para a água, a minha velocidade cai absurdamente, porque a água oferece grande resistência. É disso que eu estou falando. Como a água oferece grande resistência ao seu caminhar, sua velocidade tende a ser menor. Então nós dizemos que o índice de refração será maior. Professor, então o senhor está associando o índice de refração à resistência, ao atrito? É quase que isso. Eu quero que tu entenda o índice de refração como a resistência que o meio oferece à propagação do raio de luz. Se você assim entender, entenderá tudo daqui para frente. Ah, professor, então ficou moleza. NA é o meio ao qual o raio de luz incide. Isso. Para nós, raio incidente é a luz branca, o meio A é o ar. Então ficaríamos N do ar vezes seno de incidência igual NB é o meio água para onde ele passou e o raio refratado formará um raio com um ângulo R, um ângulo de refração. Ah, entendi, professor. Então vai ficar N da água vezes o seno de refração, não é mesmo? Isso. Só que tem um detalhe que você vai lembrar com o tio aqui agora. Quando falamos a respeito de água, estamos falando de um meio mais refringente, mais difícil. Quando falamos do ar, falamos do meio menos refringente, um meio menos difícil. Se a água tem um índice de refração maior, então nela o ângulo tende a ser menor, para poder manter a igualdade como sendo verdadeira. Logo, este raio sofreria uma aproximação da normal. Ah, esse aqui seria o ângulo... Isso, ó. Esse aqui seria o ângulo R, o ângulo de refração. Percebeu que o raio de luz ele tem uma aproximação da normal. Quando perde-se a velocidade, aproxima-se da normal. Ah, entendi, professor. Mas é que o grande lance aqui é o seguinte: cada uma das cores que compõem a luz branca terá uma velocidade diferente. Eu quero que você se lembre comigo o seguinte: é uma brincadeira que nós fazemos em sala de aula, mas vale muito a pena lembrar. O vermelho é vermelho Ferrari, né, professor? E, professor, você é um puxa-saco da Ferrari, hein? Pois é, a gente torce, né? A velocidade da cor vermelha é sempre maior que a velocidade da cor violeta. Professor, por que você está usando esses dois como, né? É porque eles são, respectivamente, a primeira e a última cor que aparece na decomposição do espectro vermelho. A primeira que aparece é vermelha, lembra? Infravermelho, a primeira é a vermelha. A última é o ultravioleta, então a última é o violeta, que vem antes do ultravioleta.
Ah, por isso que o senhor usou como referência. Isso, exato. Logo, eu posso dizer o seguinte: como o violeta tem a menor velocidade, ele terá o maior índice. Então eu venho aqui e posso escrever que o N do vermelho será menor do que o N do violeta. Ah, compreendi, professor. Tá, mas isso aí vai mudar no quê? Ué, vai mudar que se a gente for pensar que esse lado da expressão é constante, eu poderia escrever assim, não poderia? Ó, constante é igual índice de refração da cor vezes o seno de R. Pensa com o tio um pouquinho. Professor, aquele que tiver o maior índice terá o menor ângulo de refração. Dentre todos eles, aquele que tiver o maior índice terá o menor ângulo de refração. Ah, entendi, professor. Quer dizer então que o violeta é aquele que tem o maior índice? Exato, ele tem o maior índice. E se o violeta tem o maior índice, isto implica que ele terá o menor ângulo. Menor ângulo é estar bem próximo ao normal, né, professor? É. Lembra que eu falei? Quem tem a menor velocidade se aproxima da normal? Então, o violeta vai ficar bem pertinho da normal aqui, ó. Ah, entendi, professor. E o vermelho? Então, o vermelho, ele se afasta, né, do caminho original, mas não tanto quanto o violeta. Eita, professor, que foi que eu entendi? Aí eu só quero que tu se recorde daquela palavrinha que o tio sempre brinca com você, né? É o vavave. Professor, você tá ficando louco, né? O que eu vou fazer com esse vavave? É a sequência de cores para você não se esquecer. Vermelho, alaranjado. Olha, professor, mas é alaranjado que fala? Ô, menino, é só para você guardar. Tá bom, professor? Alaranjado, depois vem o amarelo, certo? E, professor, que vai, agora vai, hein? Depois vem o verde. Ah, entendi, professor. Depois vem o verde. Depois vem o azul. Depois o azul. E para concluirmos, o anil. Caracas, professor, que bonitinho. É a decomposição, pois é. A decomposição, a formação do arco-íris. Então, buscando uma resposta nas alternativas, ele diz assim: o índice de refração da água para as diferentes cores da luz é menor do que do ar. Assim, espera aí um pouquinho. O índice de refração da água para as cores é menor? O índice de refração das cores para a água é maior, porque ela oferece maior resistência. Ah, então o item A está fora, né, professor? É. B. O índice de refração da água para as diferentes cores da luz branca é menor do que a do ar. Não, é maior. C. O índice de refração da água para as diferentes cores é maior. Legal. Assim, os raios de luz com diferentes cores se aproximam mais da normal. Verdade. Quanto maior for o índice de refração correspondente àquela cor. Verdade também, porque quanto maior o índice, menor a velocidade, maior é o desvio. Portanto, assinalamos a alternativa C. Meus amores, eu agradeço a você a companhia, agradeço acompanhar essa resolução, espero que tenha ido bem na prova da Unicamp, espero que ajude esta prova a rever os conceitos, a revisitar os conceitos e se preparar para as provas que estão por vir. Quero aproveitar para lhe pedir que considere se inscrever no canal, clique no sininho para ser avisado sobre os próximos vídeos, comente, deixe suas perguntas, compartilhe esse vídeo com seus amigos e dê o seu like se gostou. Até uma próxima, meus queridos. Grande abraço.